Olá, meu nome é Maria Letícia, é um prazer recebê-los aqui. Esse é o nosso encontro online e faz parte do projeto Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para jovens. Esse é um projeto realizado pelo COTES, que é uma ONG que há 6 anos na área da moda sustentável e desenvolve diversos projetos que contribuem para a construção de uma cadeia de moda mais rica, limpa e ética. Nessa edição, a gente tem o apoio da PVH Foundation, e além das nossos encontros online, a gente tem os encontros presenciais com os 50 jovens. Nesse ciclo que a gente está agora com os encontros, a gente vai receber a Cíntia Felli, né, para dar continuidade às aulas de design. Ela que é dona da marca do impacto socioambiental As Maria, que está no line-up do São Paulo Fashion Week e também trabalha como figurinista. O interesse por moda veio na infância, quando criava e costurava os vestidos das suas bonecas. Técnica em produção de moda pela FATEC, graduada em artes, habilitação, figurino e indumentária pelo Sinai Cetic, pós-graduada em design de moda pela mesma instituição e mestranda em educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem um livro publicado que com certeza vai ser uma dica mais para frente para os nossos alunos, que é chamado O Processo Criativo no Desenvolvimento da Coleção de Moda. Então, Cíntia, fique à vontade para começar a sua apresentação. Oi, gente. Primeiramente, boa noite. Obrigada pelo convite. Acho que faz muito sentido no mundo atual a gente ter esses encontros. A gente quer que profissionais que cheguem no mercado com outra mentalidade, com outra forma de entrega de moda. E isso só é possível se a gente... Aí, falei para vocês que tinha um negócio de uma criança. O papai da Maria virou um monstro. E isso só faz sentido se a gente tiver formação e pessoas dispostas a falar sobre as suas trilhas e como isso se deu. Eu vou começar uma apresentação para falar das Zé Marias, e no meio do caminho de falando das Zé Marias, eu vou falar da minha trajetória, que acho que isso já dá um sentido, e vocês conseguem entender o porquê que eu estou aqui. Quando vocês começarem a ver a minha primeira página, vocês me falam, ela é uma página verde com a logo das Zé Marias. Vocês já veem essa tela? Beleza. As Zé Marias é esse case que eu vou apresentar. A gente nasce no dia 23 de novembro de 2015. Essa data ela é muito importante para mim, porque é quando a gente tira o nosso CNPJ. A Zé Marias ela existe desde 2014, mas em 2015 é quando a gente começa a ter um CNPJ, e a gente começa a nascer como uma empresa mesmo, enfim, desses trâmites mais organizados e melhores. Ela nasce na sala da minha casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá em Cosmos. E em 2018 eu me mudei do Rio de Janeiro para São Paulo com a minha família. Minha filha não tinha nenhum ano, e atualmente a gente está sediado aqui em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo. E a gente sempre fala que a gente faz impacto socioambiental positivo através da moda, porque a moda é como a gente entrega esse impacto para a sociedade, tanto para a sociedade da moda, quanto para a sociedade civil mais ampla, não as pessoas ligadas diretamente ao nosso mercado. A gente é uma camiseta, calça, essas coisas, e são todos produtos novos partindo de resíduo têxtil. E a gente oferece treinamento gratuito para que as costureiras saibam precificar a sua mão de obra, e a gente cria peças para os corpos reais. E o que é isso quando a gente fala desses 3 pilares das Zé Marias? A indústria é a indústria que mais polui, vocês que estão estudando isso, vocês sabem dos números. A gente tem aí no Brás 63 toneladas por dia de resíduo sólido. A gente tem uma lei que regulamenta o resíduo sólido no nosso país, e ela ainda não é a melhor lei, porque ela prevê o aterramento, né, mandar esse resíduo para um aterro sanitário, e ela prevê a incineração, que é tacar fogo nesse resíduo. Isso tudo você tem que pagar para o governo, existe todo um mercado que tem que ser feito de emissão de nota, coleta e até o descarte.
Só que as marcas não fazem isso porque, enfim, a gente está no Brasil e a fiscalização ela não é tão rica e rigorosa, então a gente vai fazendo do jeito que dá. A gente tem uma indústria com altos índices de trabalhos análogos à escravidão e a gente tem uma falta de representatividade para o corpo real. Esses são os 3 problemas da indústria que a Zé Maria resolveu abordar e combater. E aí aqui tem a fonte da Recicla Sampa, que é um dos que a gente se vale de metodologia e de entendimento desses resíduos dentro do estado de São Paulo. Essa é uma foto que eu tirei no Bom Retiro. Isso eu tenho um álbum particular que eu faço, sei lá, toda vez que eu vou no Bom Retiro no Brás, eu tiro as fotos dos resíduos para eu entender como que isso é descartado. Então, vocês podem ver pela foto que tem lixo comum, resto de alimento, tudo misturado. E isso também dificulta a reciclagem, porque se está tudo misturado, a pessoa que faz a reciclagem ela não consegue separar e dar o destino correto. Aqui foi uma reportagem do Repórter Brasil falando de quanto que as costureiras recebem de valor, né, pela sua mão de obra. Então, a gente fala de R$ 2,50 a R$ 7,00. Isso tendo menores de 16 anos trabalhando numa jornada de trabalho de até 18 horas, que extrapola as 8 horas convencionais, por exemplo. E aí aqui a gente pegou uma peça para a gente poder entender. Esse vestido ele leva 1 hora e 30 minutos. O mercado paga em torno de R$ 5,00. Geralmente isso é um vestido de tecido plano com forro e com botão e zíper invisível. E a remuneração justa seria a partir de R$ 24,75, contando, levando em consideração que demora 1 hora e 30 minutos para ser feito. E aqui são os casos que a gente conhece, né? São empresas famosas, conhecidas por essas condições. Aqui são os dados dos corpos reais que a gente optou por trabalhar. E aqui tem como esse mercado de plus size ele é entendido. As pessoas consomem, mas elas não estão satisfeitas. Consomem porque geralmente é o que tem, não é o que elas querem buscar, não é o que elas se sentem valorizadas. Geralmente é só uma roupa que tem, é o que cabe. Aqui é um post da Tia Má, que eu sempre lembro desse post para poder, quando eu falo das pessoas que eu visto, porque ela veste 44, e aí só faz até o 42 nas marcas comuns, e nas plus size só faz a partir do 46. Então ela fica meio que num lugar que não tem espaço para ela. Isso é uma realidade de muitas mulheres. Eu sou uma dessas mulheres que não consigo vestir em nenhuma quase das lojas, porque eu não tenho meu número. Eu visto entre 44, 46 e 48, então eu não sei quanto eu visto nas marcas, sem ser a minha. A gente também é uma das marcas bastante ativa com as ODS da Agenda 2030. Essas são as 3 norteadoras, mas hoje a gente só tem 5 ODS que a gente atende. Inclusive, aqui em São Paulo aconteceu a virada das ODS no Ibirapuera e a gente estava lá como marca convidada para falar dos nossos impactos e como a gente consegue aplicar as ODS num negócio, né, de moda e num negócio que precisa dar lucro, para desmistificar essa ideia de quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando de dinheiro. Sustentabilidade e dinheiro estão altamente conectadas. Aqui é uma das clientes que a gente já vestiu numa declaração para a nossa marca, o que ela falou. Ela é uma mulher gorda que não usava branco e ela comprou um vestido da gente branco e ela ficou encantada com essa possibilidade de uma roupa que vestisse o corpo dela e que ela se sentisse à vontade. Aqui é o que a gente faz, são os nossos clientes, famosos ou não. E aqui é a nossa linha do tempo. Aqui foi a nossa primeira logo de 2015. A gente passou por esses lugares, Universidade da Correria. 2 minutos. Moço. Eu preciso que elas fiquem, as monstrinhas. As monstrinhas estão indo para o quarto, para a sala, então está uma confusão aqui. A gente passou pela Universidade da Correria, a gente teve a nossa primeira inserção em jornal em 2016, depois a gente participou do Circuito Moda Carioca, isso tudo no Rio de Janeiro. E aí, em 2017, a gente faz o primeiro rebranding. E aí a gente passa a iniciativa jovem, entrevista da marca no Extra, a primeira loja em shopping na Nova América. A gente participou do Sebrae Moda Afro, depois a gente tem a nossa segunda loja
no Carioca Shopping. A gente passa pelo Colabora América como marca convidada para oferecer uma palestra. A gente passa pelo British Council numa imersão criativa para falar desses negócios disruptivos que estavam pensando já a Agenda 2030 isso em 2018. A gente participa do Salão Inspira Mais como empresa sustentável. E aí depois eu tive a Maria, que é essa criancinha que já está enorme. E em 2021 a gente recebe o convite do Projeto Sankofa para fazer parte do line-up do São Paulo Fashion Week. E é isso que a gente entregou em 2021. E aqui são os nossos números do Rio de Janeiro e os nossos números de São Paulo. E aqui é a equipe que faz tudo isso acontecer. Eu, como a mente e o corpo criativo, Guilherme Chaves, meu companheiro, como fazendo toda a parte de marketing digital e algumas estratégias, e a Babi, que é a nossa modelista mais central e costureira. Deixa eu interromper aqui vocês. Vou cair vocês aqui. Beleza. Isso tudo é o que a gente faz, assim. E por que eu escolhi fazer as Emarias? Porque todos os lugares que eu trabalhei tinham um setor chamado estoque, que eram geralmente galpões gigantescos com muitos tecidos lá jogado e que ninguém sabia o que fazer. E aquilo me incomodava, e até hoje é um incômodo muito grande, porque eu realmente não acredito que precise se produzir mais tecidos, porque a gente já tem tudo pronto. O que a gente precisa são soluções criativas do designer e da aplicabilidade desse designer para as pessoas, o foco sempre nas pessoas. E aí, quando a gente resolveu criar, eu estava saindo de uma empresa que estava falindo, que era Espaço Fashion, e eles não tinham como me pagar a minha rescisão. Então, eu pedi uma parte em tecido e uma parte eles me pagaram em dinheiro. Então, eu peguei todos os tecidos, aviamentos, zíperes, tudo que tinha de mais lindo e criei as Emarias. E o nome As Emarias, e aí por isso que eu falei, vou contar depois, porque na minha família todo mundo tem Maria. Eu me chamo Cintia Maria, minha mãe Roseli Maria, minha avó Rosa Maria, e é uma homenagem Marias de A a Z. Então, todas as pessoas que têm Maria como composição do seu nome. Então, por isso se chama As Marias. Bem, é isso. Era uma apresentação bem rápida, porque eu quero ouvir vocês, quero saber o que vocês têm, o que vocês gostam de falar. Então, era bem simples e rápido. Então, por favor, me bombardeiem de perguntas. Agora estou com o microfone. Não, muito interessante mesmo a sua trajetória. As nossas perguntas, elas têm algumas estão já com dos alunos que eles mandaram antecipadamente. O João Pedro já amou. E daí a primeira pergunta que eu vou te fazer, eu faço para sempre, assim, para os convidados, é o que fez você se interessar por moda? Porque você fala, né, que você teve esse interesse brincando com boneco, e como que você pensou na moda como uma possibilidade de profissão? Ai, nossa, essas perguntas são sempre muito difíceis, porque eu realmente acredito que todo mundo que trabalha com moda tem alguma coisa ali na infância que tem um divisor de águas. Assim. Para mim, na minha trajetória, foi na infância. Eu sempre brinquei muito sobre isso. Eu não falava que eu ia ser estilista nem modelo, eu falava que eu ia trabalhar com moda e ser professora, que são as minhas duas profissões. Estou educadora e sou proprietária dessa marca aí de moda doida. Mas eu acho que tem uma questão de a gente querer fazer parte de algo maior do que a gente. Assim, eu escolhi a moda como profissão pelo impacto que ela tem na vida das pessoas de forma muito real. A gente consome tendência, a gente consome tudo relacionado à moda de uma forma muito interessante. E como eu penso sempre nas pessoas, eu vejo as mulheres na rua pegando ônibus com aquelas tendências que estão sendo discutidas na passarela e entendo como aquele corpo consome moda e escolhe de formas muito ricas. Então, acho que o sentido de trabalhar com moda vem nisso, nesse meu olhar para o outro. Eu gosto de pessoas, eu gosto de entender de corpos,
e eu gosto de fazer roupa para que essas mulheres e pessoas se sintam à vontade para conquistar o mundo. Então, acho que é muito sobre esse lugar de a gente contribuir para o outro. Uma troca mesmo, né? Tipo, uma coisa bem da sociedade, bem interessante. E daí você, então, começou na carreira, você se formou, e, assim, até o Akin é uma pergunta que ele está um pouco respondida na sua apresentação, mas como é que foi começar mesmo do zero a marca e ter chegar a desfilar no São Paulo Fashion Week? Como que você até se sente em relação a isso? Talvez mais do que a trajetória em si. Eu acho que eu costumo dizer que sorte é igual preparo e oportunidade. Não existe sorte. Então, claro, você jogou na Mega Sena e ganhou? Show! Mas não é sobre isso. Eu sempre fui uma criança preta periférica, então os meus pais não foram esses pais que me mandaram para Disney ou para nenhum desses lugares. Então eu enxerguei a educação como a única forma de ascensão social e intelectual. Então, para isso, eu fiz técnica em produção de moda, fui para graduação, para pós, mestrado, infinidades de cursos que eu não sei nem calcular quantas horas de cursos eu tenho, desde processo criativo com o Charles Watson, como, enfim, estudante do Parque Lage, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, fui aluna do SENAC antes de ser docente do SENAC. Então, eu escolhi a educação como esse grande projeto. E aí eu me valho da educação. E aí fui para o Sebrae para poder começar a entender o que era a minha empresa, até para tirar MEI, por exemplo. A gente teve que ter uma assistência aí, porque não é uma coisa que você sabe de forma muito simples. Então, basicamente, eu escolhi a educação, porque é sobre moda, mas é muito mais sobre pessoas. A pessoa é o centro, e a educação ela vem corroborando. Então, a gente fez, da minha cabeça, isso fazia muito sentido, que é criar uma marca que pudesse ser experimentável. Então, a gente faz experimentos, vai pesquisando, criando. Chegar no São Paulo Fashion Week para a gente é uma antecipação, porque a gente achava que isso ia acontecer em 2030, porque, né, quando você cria uma marca, os dados do Sebrae não mentem que uma marca ou um negócio ele tem um prazo de 5 anos para falir. Quando você passa desses 5 anos, o Sebrae entende que a sua empresa deu certo. Pode não dar lucro, mas ela deu certo porque ela passou essa etapa. E a gente entendia que em 2030 a gente ia estar mais solidificada no mercado como marca, e aí a gente ia receber esse convite. Isso foi antecipado por conta do Projeto Sankofa. O Projeto Sankofa é uma tentativa de racializar mais o São Paulo Fashion Week, a gente trazer mais pessoas que não são as pessoas que, enfim, fizeram a organização desse evento. Isso é importante porque a sociedade pressiona, então a sociedade tem um papel muito louvável nesse projeto, porque é uma devolutiva social. São as pessoas que não se viam representadas naquele espaço, e aí a gente traz os indivíduos representantes para dar conta disso. Mas é muito legal estar dentro da plataforma, mas, ao mesmo tempo, é uma enorme responsabilidade, porque você tem que ter uma conduta muito correta. Isso é uma das coisas que, enfim, a gente fala muito sobre ESG, sobre ODS, mas quando a gente vai para a prática das empresas, a gente tem alguns dados meio nebulosos. A gente tem muita vontade de mudar o mundo, e estar dentro dessa plataforma, ela amplia muito as nossas vozes. Então, hoje, sei lá, eu consigo ter parceiros como a Havaiana, conseguir conversar de igual para igual, embora a Havaiana seja uma empresa mundialmente conhecida. Então, a gente tem isso, mas isso só é possível porque a gente está dentro de uma plataforma que se torna uma grande vitrine. E encarar o São Paulo Fashion Week como essa grande vitrine também é bom, e foi muito bom para mim porque eu fiquei mais tranquila, tipo, beleza, é só uma vitrine, então vamos fazer o nosso espetáculo, vamos fazer o nosso show, vamos fazer do jeito que a gente quer fazer, do jeito que a gente gosta, do jeito que as minhas modelos se sentem à vontade, do jeito que minha mãe se sinta à vontade, minha filha se sinta à vontade, porque é muito mais sobre a minha família compartilhando coisa com as pessoas do que sobre a moda, ou sobre a roupa, ou sobre qualquer outra coisa. É sobre esse momento. E a gente consegue entregar isso nos desfiles. Eu fico muito feliz, porque às vezes eu falo, meu, não vai dar certo. E quando eu vejo as críticas, eu falo, gente, deu certo. E eu nem sei como é que isso aconteceu.
mas é porque, assim, estava muito preparada, assim, como educadora, tem uma pesquisa muito bem feita, isso tudo me deixa muito confortável de saber o porquê cada coisa está no seu lugar dentro dessa cena, desse espaço cênico, que é um desfile de moda dentro dessa plataforma São Paulo Fashion Week. É porque é um holofote, né? Ele é um holofote muito grande. Sim. E é isso, né? Você também pode se sentir muito mais exposta, né, nesse lugar, porque, como você falou, a responsabilidade de ser uma marca que tem assim, o seu trabalho é incrível, mas assim são poucas empresas que ainda, né, ainda devagar em muitos aspectos. Então, quando você aparece, você vira um foco para essas questões, né? Exatamente. E aí é isso, é um desafio. Por isso que eu digo que sorte é igual prepara a oportunidade. Eu estava preparada, estava faltando oportunidade. Quando a oportunidade veio, eu falei, bem, então agora vamos lá falar o que eu tenho para falar, que já era o que eu estava falando desde 2015. Então agora vamos falar. Acho que o Joana, que é assim que se fala? Joana, Isso. mandou uma pergunta. Isso. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou quando decidiu produzir as roupas para corpos reais? Já pensando no mercado que vem de um padrão não brasileiro. Até eu vou pegar esse gancho, porque a pergunta até linka. Porque a gente tem um problema no Brasil de você ter importado, né, durante muitos anos os moldes de lugares fora, a gente ter diferentes corpos regionais e não ter um padrão, e não é levado, né, em consideração, tipo, a nossa mistura étnica, assim, né, por assim dizer. Essa pergunta é muito difícil, porque quando eu fundei as Emárias em 2015, eu tinha problemas como a costureira, a modelista, de não saber fazer a gradação para os outros corpos, né? Ela gradava reto, que eu digo. Ela, tipo, só pá, 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 pá. E aí, tipo, 54 ficava, tipo, gigantesco. E quando eu olhava, eu falava, meu, não é sobre isso, não é sobre isso. E, então, assim, é muito complexo, porque o mercado não está preparado. Essas pessoas, elas querem a roupa, show, mas o mercado ele ainda não está preparado para que essas marcas façam o que a gente faz. Então, quando a gente decidiu produzir, eu tive que fazer todo um treinamento com as costureiras e modelistas que eu já tinha atuado juntas, de falar, gente, olha, essa gradação não pode ser dessa forma, a gente não pode gradar, né? Tipo, do 36 para o 54 direto. Ah, cresce 6 e vamos embora. Não é assim. A gente tem que ter um outro trabalho. Muda muita coisa, muda muita coisa. Você faz um saco de batata, literalmente. E a gente teve a oportunidade lá no Senac de fazer o escaneamento corporal, que foi uma pesquisa lá do Senac que rodou o Brasil inteiro. E essa pesquisa ela culminou na nova tabela de medidas que a ABNT lançou esse ano, que é uma 100% pensada no corpo da pessoa brasileira. Porque o nosso corpo ele sofre 3 grandes influências: povos originários, que já estavam aqui, africanos escravizados e europeus colonizadores. Esses 3 corpos eles são muito diferentes. E quando eles se chocam, dá esse nosso corpo, que a gente tem mulheres, às vezes, que são altas, mas que tem muito bumbum, tem muito seio, tem muito quadril, que é muito diferente de uma mulher europeia que não tem quadril, que não tem tanta bunda, mas que talvez tenha muito peito. Então, tudo isso foi muito... A gente teve muito erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto. E até hoje ainda é. Então, por exemplo, um exemplo mais prático. Existe a Maicon, acho que é isso, que faz manequins 3D. Tipo, eles não têm nem 10 anos de empresa. É a primeira marca que faz um manequim igual a um corpo real. Porque a gente, quando chegava na Draft, para pedir um manequim, 40, e não eram 40, nunca era 40. E eu falava, gente, mas que 40 é esse que não veste ninguém que eu conheço 40? E assim, foi uma briga muito grande para que a gente tivesse outras formas. Então, por exemplo, a gente já chegou a fazer manequim da Draft e colocar espuma para poder simular um corpo real, que tem barriga, que tem quadril, que tem bumbum, para que a gente pudesse entender como é que aquela roupa que a gente estava construindo ia se comportar naquele corpo. E aí, isso tudo, assim,
é complexo, mas ele não é difícil. E eu acho que também existe uma coisa de a gente treinar o consumidor. O nosso consumidor dentro das Zé Marias, ele é muito treinado, assim, a gente vai numa feira, a gente sabe tirar suas medidas, então vamos aprender. Você sabe quanto que você veste? Não sei, então vamos aprender. Para que ele tenha autonomia na escolha. E a melhor dica que eu posso dar é compreenda muito o corpo. Todos, de preferência. O que é muito difícil, porque tudo é muita coisa. Mas escolhe aí nesse mote de corpos quais são os corpos. Eu estava lendo há um tempo atrás que o Caíto, da Chili Beans, ele entrou de sócio numa empresa que faz roupa para pessoas que sofrem de nanismo. Olha como é específico. É muito específico. Esse corpo, ele não é um corpo infantil, ele não é um corpo adulto, ele é um outro corpo. Então, sabe, tem que achar essa... Não gosto de falar nicho. Porque tem, né? Não, e próprio nanismo, né? Uma vez eu ouvindo de conversa, assim, porque eu pegava um ônibus e tinha uma menina que sempre pegava ônibus que era nanismo. E ela falava que tem várias formas. Você tem um comum, né, que muita gente conhece, que é o corpo, que é o dorso normal e os membros que são curtos. Tem pessoas que são diferentes, que tem na proporcionalidade, digamos assim, né, o nanismo. É bem diferente mesmo. Então, tudo é muito complexo. Só que a melhor coisa que você pode fazer é compreender gente. Se você compreende gente, você consegue compreender o que as pessoas vão querer. Consequentemente, você vai saber o que você tem que criar e, consequentemente, você vai saber o que você tem que vender. Só isso, para mim, assim, é a melhor dica que eu posso dar. Entenda de gente, goste de gente. Tipo, olha para as pessoas e fala assim, eu quero ter minha roupa no teu guarda-roupa. Esse que é o sentido. Que aí tudo isso vai orbitar ao redor disso. E vai funcionar. E vai ter que funcionar. E como que você vê assim? Vai ter que funcionar, muito bom. Tá certo. E como que você vê assim o mercado de moda? Porque você trabalhou numa marca padrão, digamos assim, né? Que você contou do espaço fashion e tal. E como você viu aquilo e até engatilhar assim um pouco como que você pensou então em resgatar essa parte da sustentabilidade na sua marca? Lá no espaço, assim, a gente teve, acho que quando eu decidi mesmo abrir as Zé Marias foi porque a gente passou por um episódio muito complexo, que a gente fez uma roupa, e quando a gente estava na prova com a modelo de prova, que é uma pessoa geralmente muito magrinha, que não tem nenhuma curva, eu falei, gente, essa roupa não vai funcionar. E era uma saia. Aí todo mundo, não, vai. Eu falei, gente, não vai funcionar. Vai, aí sim. Beleza. Aí fizeram, produziram. Chegou nas lojas, não vendeu nenhuma peça em nenhuma loja. E a gente, na época, tinha, tipo, 14 lojas no Brasil inteiro. E todo mundo reclamando. Olha, os clientes vende e volta porque a cliente falou que não veste bem. Não. Aí eu falei, ai... Aí trouxemos a peça, vestimos na modelo de prova, que era muito magrinha, né? Ela ficou perfeito, lindo, no namoro. Falei, gente, não é sobre a roupa, é sobre o corpo. Aí o pessoal, não é. Eu falei, então chama a fulana, que tinha outras meninas que não eram do setor de estilo. Eu falei, chama essas pessoas, porque essas pessoas estão mais perto do corpo da mulher que consome a nossa marca. E aí vestimos nas meninas e aí ficou comprovado que a peça ela subia muito. A saia, para quem tinha quadril e bunda, a saia ficava com o bumbum de fora. Olha. E aí eu falei, gente, isso aqui é erro de designer, desculpa. Não é erro da costureira, não é erro do contador, é erro que a gente não sabe para quem que a gente está fazendo. E aí foi quando todo mundo fez aquela cara de oh meu Deus, quem poderia imaginar, não é mesmo? E aí eu falei, gente, beleza, resoluções. Aí ninguém sabia o que fazer, eu falei, olha, tenho uma ideia, me deem uma linha, eu vou fazer uma linha chamada básico, só vou usar o resíduo que já tem aqui, vou pegar essa peça que tem, eu vou descosturar e fazer uma outra coisa, e eu não tenho autorização para comprar nada. E aí elas deixaram eu fazer essa linha, e essa linha foi a linha que mais vendeu em 3 temporadas. Que basicamente eram blusinhas, sainhas e shortinhos lisos. Era isso. Não tinha nada. Mas era aquele básico que, pum, saltava os olhos, que combinava sempre com alguma estampa, porque as cores eram as cores que a gente já estava trabalhando. E aí foi quando eu falei, putz, tem uma coisa aqui. E aí eu falava com as minhas outras amigas de outras marcas. Gente, aí tem estoque? Tem.
e como é que vocês fazem? Ai, a gente não sabe. E aí eu fiquei entendendo que o mercado inteiro tem esse setor de estoque. E aí eu falei, bem, então se eu for abrir uma marca, eu vou abrir uma marca para falar disso, desses resíduos, desses tecidos novos que ficam apodrecendo aqui, que ninguém liga. E aí eu fui mapear, eu não morava aqui em São Paulo ainda, mapeei o Sul e aqui em São Paulo como os grandes produtores. Então eu vinha uma vez a cada 1 mês e meio para comprar tecido aqui em São Paulo ou no Sul e levava de volta para o Rio e produzia no Rio. Isso foi bastante, foram anos, até 2018 praticamente, que foi quando eu resolvi me mudar para cá. Mas dentro das Zé Marias a gente usa isso de uma forma assim muito orgânica, porque os meus fornecedores são os mesmos desde antes. Assim, claro que a gente agora tem tipo o Avicunha, que é um grande parceiro, a gente tem Tex Prima Loft, Sprint, que são outras empresas que fazem trabalhos que têm esse match, principalmente conectados com sustentabilidade, tanto de impacto ambiental, então com impressões que tenham baixo nível de impacto ambiental, quanto de impacto social, de que a gente tenha mulheres em cargos de chefia, mulheres, enfim, eu sou devota das mulheres, então eu sempre lido com as mulheres. É raro eu ter homens no meu processo, porque eu quero muito que elas sejam sempre as protagonistas. Então a gente sempre vai para essas empresas que vão dar o match com a gente, é sempre isso. Então, por exemplo, a Havaianas é uma parceira, então quem trata com a gente é todo o time feminino da Havaianas. E aí a gente também tem discussões, tá? Esse time feminino, vocês estão ganhando legal, estão recebendo, assim, eu sou muito prática, não é uma coisa tipo, eu quero o seu relatório, eu quero sentar com a gata e falar, mano, e aí, quanto você ganha? Você está ganhando bem? Você está sendo bem tratada? Você tem algum problema de assédio? Não, sim, estou de boa. Beleza, então vamos trabalhar juntos, sim. Já aconteceu chegar direto na funcionária, né? Chegar direto na funcionária. Já aconteceu de a gente ter um parceiro que a funcionária falou, ai, Carol, aqui a gente tem um problema de grito. Eu falei, baby, entendi, e a gente não vai fazer negócios. Agradeci, mandei um e-mail super carinhoso, falando, olha, muito obrigada, mas a gente não vai conseguir fazer parceria, porque a gente não está alinhado nas mesmas posições, e foi ótimo. Esse é o meu trabalho. Mas isso, assim, de boas, eu não preciso de um relatório que você vai subir no impacto global anual da ONU. Eu quero saber da profissional fulana de tal. Porque é ela que me interessa muito mais do que esse relatório. Porque no relatório tudo funciona, na vida prática que dá uma titubeada. Muito interessante essa abordagem. Porque daí porque é como você fala, né? Você está falando de pessoas na sua marca o tempo todo, é o seu interesse como estilista, então ficaria muito difícil você conciliar se você não está olhando também para as pessoas com quem você trabalha. Sim. Muito interessante. Sim. E daí, perguntando um pouco mais do seu dia a dia, assim, como profissional, quais são essas funções, as tarefas do dia a dia, o que você gosta, o que você faz porque tem que fazer, enfim. Como que é uma empreendedora, a vida louca? Dizer que eu sou... eu costumo dizer, não, meu marido diz muito isso, ele fala, você faz tudo, e você faz tudo com tanta maestria que fica difícil até alguém fazer no seu lugar. Mas isso eu faço porque eu gosto muito do que eu faço. E aí, assim, eu falo sobre paixão, porque eu sou muito apaixonada pela moda, pela mulher brasileira, por tudo que eu entrego para a sociedade. E tem que ser apaixonada, porque se você não for apaixonada, você não vai querer fazer. As coisas que eu menos gosto de fazer é tudo que é ligado a finanças. Então, fluxo de caixa, projeção de venda, mano, isso para mim é tipo, mano, alguém faz isso para mim, pelo amor de Deus. Mas se tiver que fazer, eu sento aí uns 4 dias e faço. Coisas que uma pessoa normal demoraria, sei lá, algumas horas. Mas tirando isso, eu faço tudo. Eu gosto de pesquisar, eu pesquiso o tempo todo, eu estou sempre pesquisando. Eu costumo dizer que quem trabalha com moda, quem trabalha com educação, é pesquisador contínuo. Se você não está pesquisando, se você só vai pesquisar quando você vai desenvolver coleção, esquece. Você vai copiar tudo do Pinterest, você vai copiar tudo da gringa e você não vai entregar o que você tem que entregar, porque você está olhando para fora. Todo mundo fala muito isso, olha para dentro, nananã.
Mas é porque essa é a realidade. O que é mais importante está dentro de cada um de nós aqui. Então, como era a família da Emily? Como é a família do Fernando? Como é a família da Tatiane? São 3 famílias diferentes e cada uma delas dá uma coleção inteira. Sim. Você não precisa olhar o que a gringa está fazendo. Claro que, ai, Cintia, eu quero muito, porque a minha marca está mirando lá. Show! Mas depois você também não reclame se alguém falar que você não é criativo o suficiente. Porque é isso, a gente está sempre... Eu estou muito, muito em ebulição. Eu gosto de ver gente, eu gosto de ir para lugar onde tem gente, eu gosto de sair para dançar, eu quero ver como essas roupas se comportam em todos os ambientes. E no corpo. O que esse corpo faz que não... sabe? Tipo, o que esse corpo faz? Como é que esse corpo, ele ocupa o espaço da cidade? Ele pega e vai para um trabalho. Como que ele vai? Ele vai de carro, ele vai de ônibus, ele vai de Uber, ele vai de metrô, ele vai de BRT. Como se movimenta, né, no dia a dia? Como esse movimento? E isso tudo também porque eu sou uma figurinista de teatro e que fiz em bastante tempo Próxima musicais. pergunta. E aí eu sempre fiquei muito focada no corpo. Hoje eu estou também docente na São Paulo Escola de Dança por conta disso, porque essa é a minha pesquisa em relação ao corpo. É a moda para o corpo, não o corpo para a moda. Interessante. Muito bom. E aí eu vou então engatar, já que você começou com a história da figurinista, então como que foi esse processo? É uma pergunta também que veio da Amanda, que ela quer entender um pouco mais o processo criativo que você teve, que, né, te influencia, e as dificuldades que você também encontrou na área. E até a relação, se você quiser, como empreendedora, e o que você vê como conexão, além do corpo, com você ser figurinista. É muito doido, porque às vezes quando eu estava no processo, né, antes de me formar em todas essas coisas, eu falava, gente, isso não faz o menor sentido. E aí, em algum momento, alguém falava assim, minha voz interior, meu Deus interior falava, Mina, isso faz muito sentido. É que você está olhando o mundo de outra forma. Então, o figurino, ele para mim veio como uma grata surpresa, porque quando eu estava nessa faculdade, eu estava me formando, e a minha pesquisa, o meu TCC foi sobre o hip hop dos anos 70, quer dizer, o soul dos anos 70, e como isso influenciava na visão do hip hop do Viaduto de Madureira, lá no Rio, que é um baile charme tradicional, bem conhecido. E aí, o meu projeto ele foi um TCC, e além de um TCC, eu fiz uma exposição dentro do espaço de dança, para a gente poder falar sobre outras questões que não fosse só a roupa. E aí, um professor meu na época falou assim, você é muito figurinista, cara. Figurinista e professora. Tu gosta de falar, tu gosta de pesquisar, tu gosta de explicar o porquê cada coisa está no lugar, então acho que tu tá... Esse é seu rolê. E aí eu levei isso bem a sério, assim, guardei para mim, falei, tá, então vamos pro figurino. E meu primeiro figurino já foi um figurino que foi um espetáculo sobre o DJ Malboro, o funk 40 anos de história. Porque Ney Madeira, que foi meu professor na faculdade, foi o figurinista desse espetáculo, e ele usou a minha pesquisa do TCC como a base de pesquisa para o espetáculo. E aí, como ele ia fazer isso, ele falou, vem no time de assistente de figurino, porque você é a pessoa que está tipo, há quase 2 anos pesquisando isso. Falei, beleza. E aí, logo em seguida, ele me chamou também para fazer o Oficina lá na Globo, que era um projeto que a Globo tinha, eu não sei se tem até hoje para figurino, que você fazia um curso lá dentro e depois você estagiava lá dentro. Aí você trabalhava 4 horas dentro da Globo, então eu trabalhei com eles lá um tempo. Só que assim, a Globo naquela época era ensandecidamente rica, então a gente comprava tudo que a gente queria, era um bando de coisa, e eu ficava assim, gente, mas vamos usar aquele tecido ali. Não, mas aquele tecido é velho, vamos comprar novo. Eu falava, gente, mas tem um monte ali, por que não vai usar? E aí eu lembro que uma vez uma figurinista falou para mim, se você às vezes você fica muito limitada. Eu falei, não é limitada, tem um monte de coisa aqui, vocês têm um estoque de tecido. Quem está limitado, às vezes é você, né? Você já está ali. Tem tudo aqui. E era muito assim, a Globo foi uma escola para mim, porque a gente fazia todo tipo de figurino, desde figurino de época de classes mais abastadas e classes menos abastadas,
Então, sei lá, eles têm um galpão, assim, um acervo que vale a pena visitar, se organizarem, assim, eles recebem ainda visitas ao acervo. É uma coisa que vale a pena, porque assim, você vê tudo do figurino, desde a roupa, os sapatos, acessórios, as unhas, cabelo, bolsa, tem tudo. E tudo separadinho, catalogado. Quando eu estava saindo, a gente estava implementando um sistema digital que, tipo, você digitava um termo e ele te dava a foto e a localização de onde estava, igual a biblioteca. Sim. E era tipo, gente, que ricos. E aí depois eu fui para o mercado. E assim, eu me lancei no mercado assim, muito nessa pira de conversar muito com os meus professores e falando, ó, me chama para fazer uma assistência, pô, me chama para carregar um bagulho lá, tô aqui, tô afim. E aí eu fui me inserindo, até que eu assinei os meus figurinos próprios sozinha, alguns de dança, e o meu último recente foi um criado na pandemia de forma remota, que a gente ganhou uma premiação, que foi o Lockdown Não Tem Vacina, que foi acho que foi um dos maiores desafios, porque a gente fez todo de forma remota. Eu já morava em São Paulo, ele foi gravado no Rio, umas peças vieram do Sul, então olha o tanto de coisa que teve que ser organizada para que tudo funcionasse. E uma logística. Então, assim, como profissional, eu acho que é importante você saber sobre tudo. Por mais que você não execute, mas que você saiba para poder coordenar. Então, tipo, eu coordenei o carro para trazer, para levar, para não sei o quê, nananã. Então eu tive uma equipe no Rio, tudo isso foi meio que doido, mas funcionou. Funcionou porque eu sabia o que tinha que ser feito. E aí foi para isso. Acho que a Isabel tem uma pergunta. A Isabel tem uma ótima pergunta. Ela fala: você com certeza trouxe uma visibilidade para corpos reais e levou a autoestima para muitas mulheres que talvez por muito tempo não se viam em peças específicas ou enxergava a beleza que tem no próprio corpo. Você tem um sentimento de realização, dever cumprido? Ai, acabou de chorar. Cara, Né? Isabel, assim, eu falo sempre isso, assim, quando alguém me pergunta logo depois do desfile qual é a sensação, a melhor sensação é quando eu viro para as modelos e pergunto: vocês estão confortáveis? E elas falam: sim, essa roupa foi criada para mim, eu tô de boa. Então, acho que o meu dever cumprido, primeiro, é esse. O segundo é quando meninas que são gordas chegam, veem os nossos desfiles e falam: eu sou esse corpo, eu visto essa roupa, eu gosto disso. E elas falam: ai, muito obrigada. Então, assim, a gente vira e mexe, recebe no direct das Marias: obrigada por me mostrar que eu posso usar uma roupa assim assado, obrigada por mostrar que eu posso usar uma barriga de fora, vi o desfile de vocês, fiquei alucinado, vou comprar tapa-peito e vou sair por aí com meu peito de fora. Isso é muito importante. E acho que os outros dois diz mais sobre a minha família, assim, olhar para minha mãe, ver uma mulher de 56 anos, preta, retinta, numa posição de beleza e de encerrar um desfile e se sentir bonita, se sentir pertencente àquele espaço é algo que eu nem sei mensurar. Ter minha filha de 3 anos correndo dentro de um backstage, sabendo que é um backstage, é algo que, tipo... Então, eu falo para todo mundo que eu posso morrer amanhã, porque eu já entreguei tudo que eu precisava. Ainda tenho alguns outros sonhos para realizar, mas eu me sinto confortável de falar: puxa, eu capinei um mato para que agora vocês vão correr, sabe? Ninguém mais vai falar que é feio ter uma mulher manequim 50 ou 40 ou 60 numa passarela de moda, porque já foi feito. Ninguém vai achar feio ter uma mulher gorda, retinta, abrindo um desfile, porque já foi feito. Ninguém vai ter problema em ver a Rita Carreira, que é uma modelo fantástica, com mais de 10 anos de carreira, que até o nosso desfile nunca tinha tido a posição de abrir desfile, abrir um desfile e ela fala: é sobre o meu corpo. Então, assim, é um sentimento de dever cumprido e é um sentimento de urgência, assim. Eu sou muito... o que eu tenho que fazer melhor? Como que eu vou fazer essa mulher ficar mais bonita ainda, mais incrível? Então, é um dever cumprido e é uma responsabilidade, mas eu sempre durmo em paz. Assim, é que vocês não veem um choro, que tem muito. Tem muito choro. Mas também tem muito... No final do dia, eu olho para o meu marido, olho para minha família e falo: ei, gente, vocês se divertiram? Todo mundo: cara, a gente se divertiu, foi da hora. E aí vira uma festa, eu falo: então tá tudo certo, porque não é sobre
sobre só a roupa, é sobre todas essas outras coisas. Todas as coisas que circundam, e é isso, né? Tipo, você perceber que é inserir as pessoas e pessoas estarem se sentindo confortáveis, Sim, a porque gente teve você teve que muitas. desbravar. Sim. A gente teve meninas que vieram do Rio, modelos que nunca fizeram São Paulo. É uma prerrogativa nossa só chamar modelos que nunca fizeram São Paulo Fashion Week, com exceção da Rita Carreira, porque a Rita ela é uma das mulheres que eu acho as mulheres acho a Rita muito linda, assim, ela é alta, ela é grande, ela tem quadril, ela tem barriga, e ela é toda imensa, assim. E eu falo, meu, como que alguém diz que você é feia? Você é tipo, sabe? Muitas mulheres se olham e falam, eu tenho um corpo parecido com o seu. Então, ela é sempre esse nosso centro. E Se aí, enxergo, né? se enxerga. Então, é sobre isso, é sobre representatividade, é sobre repertório, é sobre você ver aqueles corpos que são negados para aquele espaço. E o que a gente faz nas Zé Marias é isso. A gente leva esses corpos para lá. Era todo mundo. Maravilhoso. Aí, a outra pergunta mais assim, até relacionada um pouco mais à profissão, o que você tinha como a sua característica, né, que você gostava de fazer, o que você se entendia como uma habilidade sua, que você conseguiu conectar já com a moda, e o que você desenvolveu trabalhando com moda, na área que você trabalha? Eu sempre fui muito expansiva, eu sempre falei muito na escola, eu sempre fui aquela aluna do fundão que tipo sempre tinha problemas porque eu falava muito, questionava tudo, eu queria saber por que era aquele livro e não outro. Isso me ajudou na minha marca, porque eu consigo dar um pitch em 5 minutos ou até menos sobre as Zé Marias. Uma das habilidades que eu desenvolvi exercendo o meu trabalho dentro das Zé Marias é esperar, porque quando a gente cria uma marca, a gente acha que tudo tem que acontecer para ontem, e não é assim. As coisas elas têm um tempo, e um tempo que não é o tempo que a gente quer. Então, eu tive que me mudar para São Paulo para participar de coisas que eu nem imaginava. A gente recebeu um prêmio de empreendedora de destaque de 2022 pela Lesp, a gente participou do Vaitec, a gente recebeu negócios inspiradores femininos do grupo de mulheres do Brasil, da Luísa Trajano. A gente recebeu uma premiação da Natural One, que é um dos meus parceiros queridos, que eu sou apaixonada pela Natural One, que é uma empresa gigantesca desse tamanho, que está falando sobre negócios de sustentabilidade. Então, eu tive que aprender a esperar e também ser muito estratégica. Assim, tem a parte não glamourosa do nosso trabalho, e a gente tem que ter muita estratégia para poder entender com quem a gente faz parcerias, assim. E aí é nesse caminho que a Zé Marias me ajudou muito, porque, como eu falei anteriormente, se for uma empresa que não tem mulheres no processo, ela já não vai trabalhar comigo. Se é uma empresa que não remunera da forma digna a costureira, já não vai trabalhar comigo. Se é uma empresa que tem escândalos NXYZ, já não vai. E aí está muito no cerne do que a gente faz. A gente não pode ter esse parceiro, porque esse parceiro ele vai contra tudo que a gente está pregando, e aí para a gente não funciona. Então, essas três coisas, saber esperar, ser estratégica, né, de entender o mercado e não ser tão posicionada a ferro e fogo quando não precisa, e ser expansiva, que aí já era o que eu era mesmo, que eu sou assim. Já veio junto. Já veio num pacote. A gente tem 5 minutos, mas eu vou tentar buscar aqui umas perguntas que foram feitas antes. A sua marca, ela tem alguma relação com o conceito de slow fashion? A Thalita perguntou, ela quer entender como que você enxerga isso. Sim, a gente se define como um negócio de impacto socioambiental que opera no slow fashion, porque a gente não produz estoque. Eu não acredito nessa forma de venda, que você tem que produzir e depois vender. Na verdade, a gente vende e depois produz. Claro que a gente optou alguns produtos que a gente chama de produtos de entrada, que a gente sempre tem uma tiragem mínima, porque esse produto garante a sustentabilidade econômica. Então, tipo, no nosso caso, os 2 produtos que mais saem das Zé Marias são as nossas jaquetas bombers e nossas blusinhas, t-shirts normais. Então, esses produtos a gente sempre tem 5, 10, nada muito robusto. Porque consegue administrar bem, né? Gira bem, é um produto de girar.
E aí, se vai para uma feira, aí a gente faz um pouquinho mais, 2 peças de cada para ir para a feira. Se não tem feira, a gente deixa no site e vai falando na rede social e aí vai vendendo aos poucos. Então, sempre tenham produtos de entrada, principalmente quem trabalha com modas de impacto social, ambiental, essa moda sustentável, a gente está falando de produtos muito caros. Eles não são populares. Então, a gente precisa de um produto de entrada para que a gente possa popularizar a marca. O que isso significa? Dentro das Emarias, a gente tem peças... A nossa jaqueta custa R$499, R$500. Eu sei que R$500 não é um valor que todo mundo consegue comprar. Então, para isso, a gente tem camisetas que vão de 99 a 179. E aí a gente tem meias, e aí a gente tem os acessórios, e aí a gente tem uma bolsa ecobag. Então, todos esses outros produtos, eles são chamados de produtos de entrada, porque aí a gente consegue, por exemplo, entrar no Marketplace, entrar na Magalu, entrar na sei lá, americanas.com, com esses outros produtos e não com o que a gente realmente faz, porque tem alto valor agregado e, consequentemente, ele é mais caro, o ticket médio dele é mais alto. Acaba sendo um processo até mais estratégico mesmo de produção do que simplesmente copiar, vamos apostar em quantas peças, como é antigamente. Porque se a gente está falando, a gente tem uma parte de mercado que a gente tem que entender muito. Sim, você tem que entender se o seu mercado está preparado para pagar aquilo pelaquela peça e se o momento do mundo favorece a compra daquela peça. A gente hoje está vivendo uma recessão porque a gente está perdendo o poder aquisitivo de compra. A gente não consegue, com os R$100 que a gente conseguia, fazer as mesmas compras. Então, eu preciso dar outras opções para o meu consumidor para que ele se sinta pertencente e aí ele vai programar essa compra da jaqueta, da coisa mais cara. Mas, por exemplo, acontece muito de a gente, às vezes, chama uma pessoa comprar R$600. E aí ela compra blusa, brinco, mas ela vê um volume, mas ela não investe em uma jaqueta. E ela investe no volume de produtos. Isso tem que ser estratégico, você tem que parar para pensar, você tem que fazer um exercício de ir nas lojas, e é a loja mesmo, gente, vai na C&A, vai na Renner, fica de olho o que as pessoas pegam, o que elas compram, o que elas experimentam, como elas pagam. Eu faço esse exercício assim, todo tempo. Eu vejo uma C&A, eu vou lá e entro. Aí fico olhando as pessoas, o que elas vão experimentar, o que elas levam, o que elas compram, qual é o preço das coisas que elas compram, para poder aplicar isso na minha empresa. Entendi. E pessoas com quem você identifica na sua marca, né? Então, sim, exatamente. Essa é uma boa Essa é a dica de ouro. Muito. Anotem isso. Mais uma pergunta rapidinho. Espero que você não vai chorar, não é para chorar. Mas é da Thali, foi linda. Cíntia, você é uma grande referência no mundo da moda para nós mulheres pretas e reais. O que você tem a dizer para quem quer iniciar na produção de moda? Vi você algumas vezes e vejo não só seu trabalho, mas a sua força de vontade para colocar corpos reais e pretos nas passarelas. Como você se sente sendo referência? E qual que é o seu maior desafio nesse momento? E até vou juntar com a Bianca, que ela perguntou se teve alguma limitação que fez você desistir. Cara, tem limitações diárias. Eu vou começar pela última. Eu tenho limitações diárias para desistir, porque tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito legal, mas a gente precisa vender, tá? E a gente tem uma dificuldade de vender, porque eu falo para todo mundo que o meu produto ele precisa de uma arara. A minha roupa, a roupa das Emarias, ela precisa estar em algum lugar físico. A pessoa precisa tocar na peça para ela compreender o que a gente está falando. Porque a rede social, o Instagram, pode ser a melhor foto, o melhor fotógrafo, não dá conta. Porque a gente entrega muita coisa, a gente entrega... A roupa é o último. Então ele precisa ler, ele precisa sentir o cheiro das Emarias, ele precisa comer a bala das Emarias, e aí depois ele fala, agora eu entendi a roupa das Emarias. Isso é um desafio. Como eu me sinto, eu me sinto muito bem. Ao mesmo tempo, é muito louco isso, né? É muito louco você ser referência. É muito louco. Porque
quando eu penso em referência, a gente vem sempre com aquelas referências imaculadas, incríveis, que nunca erram. E eu sempre gosto de lembrar as pessoas que eu sou um ser humano de verdade. Então, não me coloquem nesses lugares, tipo, nossa, porque assim. Não, tipo, se vocês olharem lá no meu Instagram, tá escrito a vida real de uma mãe. Porque eu gosto de trazer essa realidade, porque ela não me deixa me perder. E no nosso rolê da moda, né, quando a gente chega nesses espaços como São Paulo Fashion Week, expõe fora do país, você fica muito envaidecido e esquece o que é muito importante. Eu não gosto de esquecer. Então, eu trabalho para mulheres, eu trabalho para mulheres pretas, eu trabalho para mulheres LGBTQIAP+, eu trabalho para mulheres que não se veem naquela passarela. São para essas mulheres. E eu sempre tenho em mente elas. E o que faz sentido para elas. Se não faz sentido para elas, não faz sentido para as Marias. E aí é isso. Não tem muito choro nem vela. Tem coisas do processo que eu não gosto, que eu tenho que fazer, e tem coisas do processo que eu falo, beleza, dessa vez eu vou entubar essa malcriação e depois a gente conversa. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? A gente teve na primeira temporada um problema com a Bazar, a revista, que eles pegaram uma foto da Célia, que é a modelo que a gente desfilou, ela é gorda, manequim 46. Eu não acho isso gorda, mas tudo bem. As pessoas entendem ela como gorda, tudo bem. E eles detonaram a foto, ela ficou toda borrada na foto, eles fizeram uma intervenção artística, e eu falei que eu não tinha gostado. E aí, por algum motivo, isso foi parar nos grupos de WhatsApp de pessoas gordas. E aí todas as modelos plus size que não me conheciam foram no Instagram da Bazar acusar eles de gordofóbicos. E aí por isso que eu falei para vocês da estratégia. Eu tive que parar, entubar a raiva e falar, tá, o que eu faço disso de potência para que mais pessoas possam acessar a Bazar? E aí a gente teve 3 tratativas, eles fizeram um post exclusivo que eu redigi o texto, a gente fez uma live para explicar sobre questões raciais para o público da Bazar, e a gente teve a inserção na revista impressa. E hoje a Bazar é uma das revistas que são nossas parceiras. Então, tipo, toda vez que tem alguma, sei lá, as 10 coisas mais legais que viram no São Paulo Fashion Week, eles mandam pra gente a pauta. Se vocês querem incluir alguma coisa? As coisas mais legais para você ver. Então, assim, como transformar uma infelicidade em felicidade, acho que é uma das dicas também muito legais para falar. E eu acho que isso é o mais fundamental do meu trabalho. Então, hoje a Bazar já fez 50 mais capas com pessoas pretas, chamam fotógrafos pretos, chamam stylists pretos, meninas de periferia, chamam meninas de periferia para assinar o stylist. Isso tudo porque a gente está ali construindo em conjunto. Então, isso é a minha responsabilidade. E aí a responsabilidade que eu durmo e acordo pensando nela. E como eu vou resolver. E aí ser a referência é mais sobre esse lugar. Assim. Eu me sinto muito agradecida por poder ser essa pessoa. Ao mesmo tempo, fico com um pouco de medo, porque né, a gente não pode errar, a gente não tem o privilégio do erro. Mas também muito tranquila, porque eu estou fazendo o que eu realmente acredito. E todo mundo que me conhece, que troca ideia comigo, fala, meu, é sobre isso aí que você está falando, não tem mais o que falar. Porque é o que é, não é nada muito... não gosto dessas coisas muito floreadas, porque eu penso, e aí eu sei... Não é isso, é o meu trabalho. Eu acordo de manhã, eu pego o ônibus, as pessoas no metrô, vejo como é que elas fazem, né? E aí depois vira um produto. Entendi. Maravilhoso. Agora, uma coisa que assim, me chama muita atenção é que a gente está num curso educacional, né, para os nossos jovens, e eu acho que a educação é uma parte muito importante da sua trajetória. Você é uma pessoa com alto nível de educação, né? Você é mestranda. E você tem esse trabalho também de educação dentro da marca, você é professora, você tem... Então, assim, eu queria... eu vejo também que você falando, você continua estudando. Sim. E eu queria que você desenvolvesse um pouco, sabe, tipo, a importância da educação, de como que a pesquisa se desenvolver junto com a educação, e até, tipo, um incentivo para os jovens, porque é isso, eles estão no começo,
Mas eles vão continuar estudando. Vão. Eu lembro que quando eu era criança, algumas professoras falavam para mim que eu não gostava de estudar. E eu ficava tipo, gente, como assim? Eu me acho super inteligente. Só que, na verdade, eu não gostava do modelo educacional. Você era questionadora, né? Eu era questionadora demais, então isso é um problema. Dentro desse molde tradicional de educação, lá, né, prisão. Sim. Sinal, pé, grade escolar. Essas coisas, elas me causam uma certa repulsa, porque eu não sou essa profissional. Eu acredito muito na educação pautada pelo exercício da prática. Então, a primeira coisa que um estudante que tem contato comigo ele tem que entender é que ele não vai parar de estudar. Então, se você quer parar de estudar, eu nem sei o que você vai fazer na sua vida, porque tudo... Ah, meu Deus! Gente, uma emergência aqui, uma neném aqui. Pronto. Vai lá que o papai vai botar para você. Entrou uma picadinha na mão, gente, é sobre isso. E aí, tem que estudar. E encontrem prazer no estudo. Não precisa ser aquele estudo de sentar e ler. Se não quer sentar e ler, bota um podcast. Se não quer, bota um audiobook. Eu sou uma pessoa que me mexo muito, então eu não consigo ler sentada durante muito tempo. Porque o meu corpo ele é muito orgânico, ele se move muito. Então eu preciso do movimento, porque o movimento me concentra. Então, achem na trajetória de vocês o que vocês são. O ponto de partida de vocês. Ah, não, eu sou uma pessoa que eu consigo ficar sentada 4 horas e me concentrar. Ótimo. Analítico crítico, vai lá. Ah, não, gente, eu preciso de fazer um desenho. Seu pai vai lá botar para você. Eu sou mais do desenho, eu preciso fazer um desenho para poder compreender o que eu estou estudando. Então, vamos fazer um desenho e vamos desenvolver a criatividade, o exercício, a partir de um desenho. Então, existem educações. Então, entendam qual é a de vocês. E aí vai se ajustando no mundo. A gente está fazendo um curso. Estamos fazendo um curso. O que desse curso reverbera em você, que reverbera no que você é? É que eu estou vendo uma pessoa só aqui, que é a Tatiane, então toda hora eu estou falando dela. Mas sabe, o que é da Tatiane, que é só dela, que só ela consegue entregar? Então ela vai pautar a educação dela em cima disso. Para mim, foi o que funcionou. Assim, eu fui para esse lugar, que era o lugar da experimentação, dos cursos, dessa coisa mais fluida, porque era isso que estava me importando naquele momento. Hoje eu ainda sou esse profissional, então eu consigo dar uma aula. Hoje eu dei aula de manhã, que eu dou aula de manhã na Escola São Paulo de Dança. A gente fez um exercício de presença corporal e depois a gente desenvolveu um desenho a partir dos movimentos e depois a gente falou sobre figurino. Eu dou aula de figurino, eu não parti para a roupa, eu parti do movimento, porque eu quero entender que corpo é esse, porque é uma escola de dança, então eu tenho que fazer um figurino que possibilite esse corpo dançar. Se esse corpo não dança com esse figurino, esse figurino não serve. Então, tudo isso foi a minha trajetória para me encontrar. Hoje eu consigo, sei lá, fazer uma pesquisa muito simples, olhando as fotinhas de vocês, entendendo, acho que isso aqui vai mais para cá. E aí vocês vão entendendo, se entendendo dentro desses rolês. Acho que o principal é um autoconhecimento. O que eu consigo entregar? Cíntia, eu sou adolescente, não sei o que eu consigo entregar. Então, você para e pensa. E esse pensar é você com você mesmo. Tira um dia, vai ver uma exposição, senta lá no Instituto Moreira Salles e fica pensando, meu Deus, quem sou eu? Eu vou para terapia. Porque vocês vão ter que emergir desse centro que são vocês. E aí depois vem o restante. Porque senão vocês vão estar sempre perdidos nessa sensação de, tipo, estudo e não sei, e nunca funciona, porque ainda não entendeu o cerne de quem vocês são. Acho que é isso. Maravilhoso. Fantástico. Gente, 10 minutinhos. Agora eu só vou, então, pedir 3 dicas de referência, 5 dicas, enfim, de livro, além do seu livro, se você quiser passar. Então, de livro, filme, qualquer coisa que vocês falam, é importante.
Cara, tem um livro que eu li há um tempo atrás que se chama Roube como um Artista. Sim. Esse livro ele é fantástico, porque ele fala sobre uns insights que são muito doidos. Eu fiquei, tipo, eu li esse livro umas 300 vezes, e toda vez que eu leio, eu falo, gente, eu não tinha lido isso é muito legal. Esse é um dos livros que está sempre aqui na minha cabeceira. Tem uma série de livros que é uma série de livros chamada Sankofa, que são 4 livros, e aí cada um vai falando sobre um aspecto. Um fala sobre religiosidade, outro fala sobre cultura preta, outro fala sobre identidade. Ele é muito interessante para entender esse panorama desses corpos e corpas mulheres brasileiras pretas. De filme, eu gosto muito de filmes, assim, tem um filme que eu vejo muito, que eu gosto muito, que se chama O Artista, que é um filme que é um ator de filmes mudo, quando o cinema está mudando para o falado. É um francês. É um francês, é lindo esse filme. Que aí você percebe que o mudo, como esse mudo, esses ruídos, então ele é muito bem construído e ele é todo preto e branco e vai virando colorido depois. Então a gente fala dessa jornada. Deixa eu ler um outro livro que eu gosto bastante. Todos os livros de fotografia, eu sou muito aficionada por fotografia. Então, Seydou Keita, que é um fotógrafo do Mali, já é falecido, tem vários livros só sobre fotografia. Então, todos esses livros que têm fotografia de street style, busquem esses livros, porque eles trazem uma proximidade com o corpo e com as pessoas. Não preciso falar da Beyoncé, né? Mas vou falar. Consumam, porque gente, acho que eu ouvi ontem, maravilhoso. Né? A gata entrega tudo. Acho que Beyoncé e Lady Gaga são 2 profissionais que a gente pode entender o método de criação e o método construtivo delas, né? O processo criativo. É interessante a gente ver isso por trás desses mitos. Acho que é isso. Essas são as dicas mais. E vejam as pessoas. Vai conversar com as pessoas, todas as pessoas mais velhas, as crianças, todo mundo. Eu também, eu amo. Ela, inclusive, que eu estava lançando outras coisas. Não, ela está esperando os seus lançamentos. Esperando É isso. novos jeitos. A gente fala sobre pessoas, então a gente tem que estar conectado com elas. É um exercício contínuo, cansativo, mas muito prazeroso. O Andy aqui mandou um: sou dançarina e nunca tive a oportunidade de ouvir alguém falar sobre figurino e essa vertente da moda. Achei incrível todas as falas, virei fã de verdade. Ótimo, Andy. Acho que é isso, assim, as pessoas, a gente esquece que tudo tem roupa no processo, e é isso. Sim, mas é sobre corpo, é sobre pessoas, corpo. né, a moda. Gente, o foco é pessoa. Se não for sobre pessoa, pode abrir a porta e ir embora. É sobre a pessoa. E aí tudo vai girar ao redor da pessoa. Tudo. Maravilhoso. Que Acho bom. que aprenderam bastante, né, alunos? É. Agora todo mundo já sabe. Você teve Tô por aí. Maravilhoso. Que bom, fico feliz. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu acho que você trouxe, assim, em diversos momentos da fala, diversas dicas interessantes, maravilhosas. Essa de visitar a loja, essa de continuar estudando, essa, sabe? É sobre isso. Sobre isso. E então é isso, gente. Muito obrigada, Cíntia, novamente, por ter aceito o convite. Eu vejo que, assim, pelo chat, os nossos alunos amaram e já estavam super ansiosos. Foi maravilhoso. Eu vou pedir para vocês, então, continuarem acessando nossos canais de informação do Ecotesse, pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook. A gente vai ter novamente um novo convidado na semana seguinte. E boa noite, gente, mas de verdade, foi maravilhosa. Muito, muito obrigada. Gente, boa noite. Estejam por aí, fiquem firmes, não desistam do curso. É muito importante que a gente tenha vocês no mercado, que a gente precisa mudar o mercado, então não fiquem com medo. Se tiver dúvida, me chama no direct do Instagram, vamos conversar, tá bom? Maravilhoso. Beijo, Tchau, beijo, tchau, pessoal. bom.